Análise técnica das cotadas internacionais, 9 de junho. Não se esqueçam, amanhã é um dia em grande, já vamos falar um pouco sobre isso. Hoje, como podemos ver, o mercado terminou em queda. Basicamente, o que dominou, sem dúvida, foi a saúde. A Apple, vejam, terminou praticamente neutra. Quando eu fiz a análise das cotadas nacionais, estava com 0,28 e já estava a cair. Portanto, hoje, basicamente, o dia foi de arrefecimento total, de certa forma, e basta ver aqui pela análise dos setores, aquilo que estava muito positivo acabou por cair um pouco, a saúde continua aqui em alta, tudo o resto basicamente negativo. A única coisa, positiva no meio disto tudo é que o Consumer Defensive está aqui em baixo e não está a acompanhar os utilities, mas, de certa forma, tudo negativo. Amanhã, dia muito importante, não se esqueçam, não só vamos ter dados, europeus, relevantes, como também vamos ter, dados, nos mercados americanos que vão afetar tudo. Hum, a decisão da taxa de juro é extremamente importante, ou seja, meio-dia e 45, estejam atentos, se não às notícias, à movimentação dos índices ao nível europeu, ou seja, olhem para o francês, olhem para o espanhol, olhem principalmente para o alemão e vejam o que é que podem retirar daí de informação. E depois às 13h30 vamos ter dois dados importantes, um com peso elevado, mas que se espera que haja uma melhoria, ou seja, os pedidos de desemprego, um valor um pouco abaixo dos 370.000 será extremamente bullish, em linha com o anterior, não terá grandes efeitos, superior, como é óbvio, será bearish. Mas o mais importante que nós vamos ter, sem dúvida, é isto aqui. Ou seja, nós precisamos de olhar para a movimentação mensal, por norma, em média, para termos uma taxa de juros de 2 pontos, ou próximo dos 2 pontos, o valor tem que, ou seja, a variação mensal de mês para mês tem que variar entre os 0,3 e os 0,2, hum, a 0,2, ora cá, aqui fazer um desenho como deve ser. hum, Aquilo que se espera, é que seja de 0,4. Ah, o do período anterior foi de 0,8. Eu creio que isto foi a 12 de maio, já vamos ver as implicações que isto pode ter, mas o que é que nós procuramos? Isto, tem a sua relevância, mas o mais importante é, sem dúvida, o, mensal, ou seja, a variação de mês para mês. Qualquer coisa abaixo de 0,4 será extremamente benéfico para que setores. Eu acabei de ver um vídeo e falava que o da saúde, eu sei que a tecnologia sai beneficiada, de certa forma, tudo aquilo que tem perspectivas de ganhos futuros, como a tecnologia, ou seja, elas estão muito alavancadas porque os ganhos potenciais no futuro são enormes, EDP renováveis incluída, por exemplo, serão beneficiadas por valores abaixo. A banca e a energia que têm apresentado, basta só pensar nos resultados apresentados pela Galp, e a Galp, por exemplo, tinha baixado bastante a dívida, o que quer dizer que o facto de haver aqui um aumento, poderá haver transferências, ou seja, um valor igual ou acima, igual não vai fazer porra nenhuma, 0,4 já é uma melhoria, não vai fazer nada especial. Aquilo que poderá ser grave é um valor acima dos 0,8 ou 0,9. Um valor, por exemplo, de 1% será extremamente grave e teremos então uma correção forte nos índices. Vai haver muita gente a tirar dinheiro. Tenham isso em conta. Eu, por exemplo, fiz uma jogada idiota, mas enfim, entrei na NIO quando estava a iniciar o vídeo das nacionais, nos 43,23 e saí agora ao final do dia nos 42,82, ou seja, 1%. Mas saí porque eu não quero arriscar para o dia da manhã. Se o dia da manhã fosse um dia normal, eu deixava ficar, e aceitava o que viesse aí.
amanhã não vai ser um dia normal. Eu não se fiz vendas, porque acreditei que o mercado durante a tarde tivesse uma, inflexão, não teve. Hum, Amanhã realmente é muito importante, tenham isso em conta. Algo que nós podemos sempre ver é clicar, por exemplo, aqui, hum, clicar aqui e ver as datas em que saiu o último relatório, e aquilo que nós podemos ver foi 12 de maio, ou seja, 12 de maio foi quando nós tivemos aquela variação brutal, e 13 de abril, e nós podemos pegar aqui, vir aqui, vamos escolher aqui uma cotada, hum, para servir como exemplo. Vamos usar aqui a Apple, vamos meter isto no diário e vamos então a 12 de maio, e aquilo que podemos ver, 12 de maio, vejam a flutuação. No dia a seguir tivemos uma melhoria. Twitter, 12 de maio, Twitter já tinha aqui afundado, não nos vai servir de grande exemplo, mas novamente aqui é uma inside bar nem conta. Tesla, 12 de maio, também estava em queda, caiu. Eu queria ver se apanhava aqui uma que estivesse a subir. A AMD não, a AMD também caiu. Todas elas caíram por causa da apresentação dos resultados, o que quer dizer que o 12 de maio poderá não nos dar muita informação. Palantir, acho que já vinha em queda antes. 12 de maio tinha subido muito. Não vamos ter assim um bom exemplo. Vamos ver a ExxonMobil. Exxon, é, oi, peraí. Exxon, Exxon. 12 de maio, e como viram, ela abriu já negativa, teve uma subida, caiu. Isto poderá acontecer, também poderá ser um momento de inversão, de facto. 14 de abril tivemos basicamente a mesma situação. Quer dizer, não consigo tirar aqui nenhum resultado em termos de Standard Poor's. 12 de maio já dá para ter aqui uma ideia. Em termos de Standard Poor's, que era aquilo que eu devia ter feito de início, era mostrar-vos os índices. 12 de maio, uma queda forte. 14 de abril, vamos ver como é que foi 14 de abril, queda também. No dia seguinte inverteu, é um facto. Por isso é que eu digo, se os dados não forem positivos, esperar pelo final da sessão e entrar numa cotada, e quer dizer, não entrar, não fazer um iolo, né? Não entrar com tudo, mas entrar pelo menos com uma ideia de que, se os resultados não forem não forem positivos e durante a sessão cair, se comprarmos no valor mais baixo, vamos ter bons resultados. Um, Dow Jones, que é a indústria, também teve o mesmo comportamento, ou seja, não vai haver grandes beneficiados. Uh, não vai haver. Sem dúvida que o Russell, que é de crescimento, é o mais prejudicado, juntamente com as tecnológicas caíram quase 3%, enquanto o Dow Jones caiu, vamos ver quanto? 2%, e o Standard Poor's caiu 2%. Tenham isso em conta. Um, Poderá ser uma oportunidade, poderá ser uma continuação de uma subida para máximos, é um facto, mas hoje o dia foi muito, muito mau, ou seja, as cotadas até começaram, e podem ver aqui pelos índices, começaram com flash, recuperaram, estavam a recuperar e depois, espera aí, não, vamos baixar. Aconteceu com todos, Dow Jones fez exatamente o mesmo. Não há setores, e o Dow Jones ainda foi pior, que nem sequer recuperou o topo. Eu não percebo porque é que aconteceu esta queda. Eu sei que, pronto, havia aqui uma gap que tinha a ser preenchida, mas de certa forma, isto aqui tem a ver com a antecipação da manhã. Isto, não sei, vou ser honesto. O Russell hoje hum, começou com, quer dizer, com uma pujança, e depois começou a cair, e isto é normal. Está tudo muito quente, hum, principalmente em termos de growth. Tenham isso em conta. Amanhã, dia muito, mas muito importante. Em termos de rácio de puts para calls, continuamos a ter mais calls do que puts, ou seja, o mercado, apesar de hoje ter estabilizado, está otimista. Em termos de taxa de tesouro, a taxa voltou a cair. Creio que houve leilão, nem vi quanto é que ficou o leilão, vamos ver hoje.
Hum, o leilão ficou a 1,49, ou seja, basicamente o valor de fecho. Temos aqui uma ligeira gap, temos aqui uma grande gap. Amanhã, se a taxa de inflação for, a subjacente mensal for elevada para as expectativas, contem com uma subida. Se ficar, quer dizer, há quem diga que pode ficar negativa. O exemplo é a taxa dos carros usados no mês anterior tinha subido 10%, quer dizer, se baixar e ficar flat, porquê? Porque as pessoas disseram: "Epá, então os carros usados já aumentaram tanto de preço, então não vou comprar, mas vou comprar um novo". Aquilo que vai acontecer é que provavelmente o aumento, se for zero, já temos uma forte melhoria no, índice dos preços do consumidor. Petróleo, também exatamente o mesmo comportamento, saiu a história dos inventários e, de certa forma, tivemos aqui esta correção. Isto, no final do dia, ainda creio que caiu mais. Estabilizou. A última hora tem estado a melhorar, mas mal saiu a história dos inventários, caiu. Não há muito a fazer. Dólar também saiu, fez um flash e depois vejam a subida. É o que eu digo. Eu acho isto engraçado porquê? Porque eu não sei se é jogada dos. E dizem que isto é jogada dos hedge funds, metem o algoritmo a fazer um bocadinho flash, as pessoas entram em pânico e vendem a torta direito. E o que é que as fazem? As compram depois aqui em baixo. Ah, vale o que vale, o engraçado é que depois vejo. Enfim, o dólar em si era expectável que recuperasse qualquer coisa hoje face, quer dizer, às quedas que tem tido. Ontem recuperou a queda que tinha, mas hoje andou extremamente volátil. Já a VIX hoje subiu ligeiramente, nada de especial. Setor financeiro em queda, perdemos ali aquele suporte, energia também em queda e hoje basicamente caiu tudo, né? Se formos a ver, Standard Poor's ficou ligeiramente negativo, as QQQs ligeiramente positivos, já agora Dow Jones caiu 0,44 e o Russell foi aquele que mais caiu. Vamos passar então agora às nossas cotadas e vamos começar pelas de growth, porque não? Palantir esteve positiva, teve um movimento bastante bom inicial e depois terminou em queda. Aquilo que eu penso é que vem aqui fazer o teste dos 23,71, ou seja, a Fibonacci de 23%, para depois ganhar força e voltar lá para cima. Não sequer, nem sequer pensei em desfazer-me da Palantir, como eu já vos disse, principalmente a data de 15 de junho e 16 poderá ter, quer dizer, um impacto muito elevado, principalmente depois destes dados dos índices do preço do consumidor, ou seja, da inflação, poderá forçar o Fed a tomar medidas e basta dizer que vão pensar em pensar que as coisas vão abaixo, mas até essa data eu não penso em vender nada, literalmente. A Palantir hoje então teve uma queda de quase 1%, foi 0,86. Em termos de movimentos, aquilo que nós podemos ver é que na movimentação horária, o volume hoje foi mais reduzido, mas a movimentação horária, aquilo que nós podemos ver foi, vamos já apagar isto, está aqui a fazer nada. Basicamente tivemos aqui na primeira hora ainda positivo, abriu ligeiramente acima, veio testar, arrancou, depois abriu mais abaixo, subiu, ainda esteve aqui, mas depois lá está, as últimas 3 horas realmente foram brutais. Isto passou a ser uma resistência. Vamos ver como é que acontece amanhã. Não se esqueçam que o pre-market das primeiras horas não interessa para nada. Aliás, eu costumo dizer, e quem segue o canal ou me segue há algum tempo, eu costumo dizer, ok, os futuros é o chamado fake market, um, apesar de muitas das vezes até dar uma boa indicação, mas é fake market, porquê? Porque não tem volume. Nós podemos vir aqui, e eu mostro-vos aqui muito rapidamente, só para terem essa noção, quem não tem, vamos ver aqui do Standard Poor's, isto é o IS,
O IS basicamente, o S1 é os futuros do Standard & Poor's e veja o volume que temos aqui, 2.000, 3.000 ações, 5.000 ações e depois aqui é quando se dá a abertura do mercado. 170.000, 141.000, o mínimo, isto já é depois o fecho, mas o mínimo nunca apanha o máximo do, quer dizer, apanha aqui este máximo, teve este flush enorme, mas quer dizer, isto é facilmente manipulado, ou seja, os futuros é aquilo que se chama o fake market, mas tenham em atenção que realmente às 13h30 poderá nos dar uma indicação muito importante daquilo que poderá acontecer com as cotadas. Para já a Palantir poderá vir então em direção aqui aos 23,30. Para isso vai ter que ultrapassar a Moving Average, vai ultrapassar o canal central, um, e depois vai ter aqui os 23,71 também como suporte. Vamos ver se é isso que acontece ou não. Já numa perspectiva de inversão, ou seja, dados extremamente bullish, ela volta cá para cima e vem em direção, sem dúvida, aos 26, 21. Um, não se esqueçam, amanhã é tipo apresentação de resultados, né? Tudo pode acontecer. FCL também começou extremamente positivo, ou seja, depois de uma doji tinha um bom arranque, abriu aqui, mas vejam, depois acabou, ou seja, ela teve a subir salvo erro 5% e depois acabou em forte queda. Um, é uma de growth, ou seja, é uma de crescimento, é uma small cap, nem sei qual é o valor dela. Um, 3,6 bilhões, ou seja, vale 5 vezes, quase 5 vezes menos ou 4 vezes menos que a EDP Renováveis. O que é que podemos dizer? Agora decidiu cair, caiu 7% num dia em que ela esteve a subir. Uh, Seria um ponto certo vendê-la? Era, se eu adivinhasse, mas como eu não adivinho, deixo as coisas andar, eu prefiro não olhar para elas, porque não se esqueçam, eu comecei a tratá-las, visto que estive bastante negativo, como se fosse desde longo prazo. Significa o quê? Significa que eu não vou olhar para elas. Eu vejo-as agora quando faço a análise, de resto eu não olho para elas. Eu sou honesto. Eu literalmente não olho para elas. Só quando estou aqui, assim, nesta visão, nem digo nesta, digo aqui na watchlist, em que tenho-os aqui em cima e posso olhar, mas se vocês forem a ver, a FCL não está aqui. A Nano Dimension não está aqui. Eu literalmente recuso-me a olhar para elas. Porquê? Porque eu já estive a perder 40%, agora vendo-as quando tiver a ganhar 40%. Basicamente é isso. E se nunca ganhar, olha, paciência. Mas é isso que eu aconselho a quem tem digamos, cotadas de longo prazo, não as adicione, não esteja constantemente a olhar para elas, que é para evitar a depressão. O que é que poderá acontecer amanhã em termos de movimentação? Mais uma vez, dependendo dos resultados, podemos voltar a ter uma queda exatamente igual, ou seja, vamos atirar aqui assim, em que basicamente podemos ter 10%, é possível. Notem que é possível. O suporte está na Moving Average, está mais ou menos aqui nos 10,89, 11 dólares. 10,71 temos outro suporte. Temos o suporte da nuvem e o suporte mais forte está aqui nos 10, onde ela tem uma forte concentração. Já em termos de subida, a subida será apoteótica. Será em linha com aquilo que tem acontecido. Com as de growth têm crescido que nem umas doidas. Em termos de subida, lá está, ultrapassar os 11,82, 11,60, 12,29, ultrapassar aqui os 12,63 em direção aos 13. Deixaria muito contente, mas para já temos que assumir que por defeito as coisas podem cair. A AMD. A AMD também fez um dia negativo, caiu um 15, mas fez aquilo que nós estávamos à espera, um gap up. Ela estava preparada para subir, mas lá está. O movimento hoje foi completamente bearish. Perdeu aqui esta linha de suporte. Deixa-me ter isto aqui mais grossinho.
virou agora aqui resistência, suporte das duas moving averages, estava para ver aqui o bullish crossover. Temos que ficar à espera dos resultados. Eu vou só dar as dicas daquilo que poderão ser os suportes. Neste momento o suporte mais forte, sem dúvida, que é aqui os 79,03, próximo da Fibonacci a 78,80 e o outro 77,93. Isto já seria uma queda de 2%, 3% poderia ser. Abaixo disso está muito longe os 76,36. Para já, este aqui é o mais importante. Este vem daqui de trás. Esta, sem dúvida, que é a linha mais importante. No que se refere a resistências, temos que voltar a ultrapassar os 80,26, ultrapassar as moving averages, que vai fazer aqui um bearish crossover, a nuvem próximo dos 81,32, ultrapassando isto, podemos vir em direção aos 82,72. Vamos passar então à seguinte, que é a Apple. A Apple ainda esteve bastante bullish, ou seja, vejam o gap up que nós fizemos, no pre-market esteve muito positiva, abriu nos 127,21, ainda esteve aqui a aproximar-se quase 128 e depois lá vem aqueles dados. Eu, honestamente, quem souber dar-me uma explicação porque é que, de certa forma, com aqueles dados do petróleo, dos estoques, em que os estoques baixaram, são estoques semanais que baixaram, porque é que teve um impacto tão forte, diga-me, deixe nos comentários, porque eu fiquei surpreendido. Eu estava à espera de mais impacto nos, quer dizer, nas energéticas, e seria para subir, porque basicamente o facto dos estoques estarem a baixar, como eu já expliquei uma vez, pode ser que houve um aumento de consumo ou uma redução da produção. Não acredito que tenha havido uma redução de produção. Portanto, quer dizer, aquilo que pode estar a acontecer é eles exportarem cada vez mais. E estão a exportar mais do que os estoques que têm. Isso, por norma, faz o preço do petróleo subir. O preço do petróleo não subiu. Honestamente, não sei. Doji, quer dizer, já sabemos que a queda de 12 de maio, e está mais ou menos aqui, pode não ter sido muito importante, mas foram 2,5% numa cotada que, até mesmo neste dia que temos uma vela aqui bastante estendida, ela apenas caiu 1,2%. Então tenham isso em conta. Porquê? Porque uma queda de mais ou menos 2 a 3% vai nos trazer para aqui. Ou seja, 123, vejam o tamanho da queda. 123 a 124. Tenham isso em mente. Eu já estou preparado psicologicamente. Já não é novidade para mim, por assim dizer. Claro que depois vão começar aí a fazer novas contagens e dizer, está bem, isto vai até aos 100 e o caneco. Temos que saber aguentar isso, aceitar as perspectivas. Para já temos uma doji que demonstra o nível de indecisão que temos. A primeira hora foi bastante boa. Aliás, onde é que está aqui a abertura do mercado? A primeira hora foi bastante boa, viemos cá acima, fizemos também aqui uma doji, tivemos muito estáveis, mas depois houve aqui esta quebra que realmente foi má, mas na visão horária pelo menos ficámos acima da moving average e basicamente voltámos para este canal ascendente que nós temos. Vejam por onde é que nós temos andado, é mesmo uma desgraça. No curto prazo, dizem que até ao final do verão vai até aos 140 dólares. Vamos ver. Em termos de queda, não se esqueçam, algo para aqui poderá ser extremamente penalizante, é um facto, mas é bastante possível. Suporte nos 125,76, moving average mais ou menos aqui nos 126 dólares. Depois vamos ter aqui a nuvem nos 125,40, 124,78 e quer dizer, uns 124 dólares. Ela poderá parar muito provavelmente por aqui. Já em termos de subida, irmos em direção aos 129, eu continuo a manter que é possível e execuível, principalmente se os dados forem bullish da subida mensal. Se for negativa, então isto estoura. Vai até lá acima. Voam todas, abrem aqui gaps e voam. 127,92 temos aqui uma resistência,
a outra é nos 128,80 e depois os 129,67. NIO foi outra, esteve bem, ela foi daquelas que começou no pre-market negativa, ou seja, fez um ligeiro gap down, mas depois arrancou. Foi daquelas que eu fiquei assim, caramba, porque é que eu não entrei nela? Eu sabia, então ela estava negativa. Começou tudo a abrir, a subir. Ela ia subir e no final entrei, mas depois ela caiu. E aquilo que nós podemos ver é que ela, na primeira hora, quase que veio aqui testar esta resistência, mas depois começou a afundar lentamente. Amanhã, não se esqueça, mais uma vez, poderemos ter aqui um arco da velha, ou seja, ela ir em direção aos 140, aos 40 dólares, aliás, mas para já vamos começar pelo aspecto positivo, 44,51, ultrapassando aqui os 43,19 e a moving average de 13 períodos, mas os 44,51 ultrapassando qualquer coisa, aproxima-se logo dos 46 dólares. Já em termos de queda, vamos ter não só aqui esta zona que é uma forte proteção, dos 42 dólares, juntamente com o moving average, perdemos aqui os 41 e vamos em direção aos 40. Isto já seria uma queda de quanto? 5%. Perguntam se é possível. É fácil. Vamos a 12 de maio e vemos o que aconteceu a 12 de maio. Creio que demonstra que foi muito estável durante o dia e depois no dia a seguir afundou, literalmente. E fizemos aqui o nosso mínimo. Tenham isso em conta. Amanhã poderá proporcionar mínimos, mas depois temos uma janela muito pequena, muito curta, até ao dia 15. Mas poderão entrar e fazer jogadas com toda a certeza. Vamos então para a Tesla. A Tesla foi outra que o pre-market já estava negativo. Ou seja, ela no pre-market já estava um pouco fraca. Podem ver que ela abriu abaixo, mas ainda esteve aqui a arrancar até decidir, tal como as outras, vamos cair. Perdemos aqui este suporte dos 599, 600 dólares. É um facto, mas quer dizer, amanhã, se os dados forem positivos, esta vai voar. Não tenham dúvida nenhuma, mas ela vai voar. Eu não sei qual é o nível de endividamento da Tesla, mas o nível da dívida nem é assim o mais importante. O mais importante é o tipo de retorno que as pessoas estão à espera. E não se esqueçam, quanto mais elevada a taxa de juro, mais baixos ficam os cash flows por causa dos custos. Então, por norma, evita-se estas de crescimento. Para já, a indicação é mesmo. Hoje o volume foi mais reduzido, está tudo na expectativa para o dia da manhã. Ela depois, durante o dia, depois de ter feito aqui o flush, ela foi bastante estável, ainda teve aqui este picozinho, que é estranho. É muito estranho. Que engraçado, ela acompanhou a forma da nuvem. Não viu que o bico da nuvem ela acompanhou, e este bico vem daqui. Eu uso as Ichimoku Clouds a 26 períodos, o que quer dizer que tem que ser, não, até vem cá de trás. Ou seja, esta formação que nós vemos aqui à frente é isto aqui. Isto que está aqui é isto aqui, são 26 períodos. Não sei de onde é que este biquinho vem, mas não é isto aqui, não. Engraçado, só isso, é um detalhe. As moving averages serviram como resistência, fechou aqui abaixo dos 59,78. Vamos ver como é que ela se comporta amanhã, caso haja dados de inflação extremamente negativos. Esqueçam, não há proteções aqui, ela vem diretamente para os 565. Isto já seria uma queda de quanto? 6%? Ela poderá vir diretamente aqui. Uma das defesas que nós temos está aqui. Vamos colocar isto a verde. Tem aqui uma defesa, podem ver. Vê-se logo pela formação, aqui mais ou menos entre os 586 e os 583, vai ter aqui próximo da nossa gap também alguma defesa, mas ela vem para cá diretamente. Caso o mercado vir então bullish, ela vai ultrapassar aqui os 603, 600, vai em direção aos 624 e muito provavelmente até ultrapassa em direção aos 638 dólares. Vamos passar ao Snap, e o Snap
ainda foi daquelas que teve o melhor comportamento, porque terminou mesmo positiva. Não estava a contar com isto, nem o Twitter, não estava a contar com estas movimentações. O Twitter chegou aos 60 e uns trocos, tal qual como o Snap, devem ter feito também um tipo de vela, bastante bullish. Não me perguntem porquê, porque eu não sei. Eu entendo que a Apple não queira subir muito por causa das options que tem, mas o Snap e o Twitter também devem ter. Uma das coisas que eu sei é que é assim, a Oracle, quando as tecnológicas caem, a Oracle sobe. E podemos ver aqui pelo... Onde é que está a checklist? Eu posso-vos mostrar aqui rapidamente, mas a Oracle tem muito esse hábito de fazer um movimento contrário, ou seja, basta só compararem aqui com o Uber e com a AMD, enquanto estas caem, vejam o que é que a Oracle faz. Eu acho que esta é a melhor cotada para fazer edge às... isto é o pre-market, não se esqueçam. Aqui é o que interessa. Mas esta é a melhor para fazer edge às tecnológicas, porque se as tecnológicas estiverem a subir, ela cai. Ou pelo menos não sobe tanto. Se elas começarem a cair, ela sobe. Porque eu não sei. Não me perguntem. Nem sequer as companhias aéreas, quer dizer, tudo acompanhou as quedas. A Riot esqueçam, porque isto aqui é das mineradoras de criptomoedas e a Bitcoin hoje subiu. Enfim, volume subiu, positivo, está bullish, fizemos um higher low, um higher high, mas tal e qual como as de restantes cotadas, ela está dependente dos dados da manhã. Poderemos ter uma queda forte, poderemos ter uma continuidade de subida, sem dúvida. Em termos de quedas fortes, o mais certo é vir aqui para os 58,54, ultrapassando os 60,58 e agora este suporte dos 61,39. Isto seria uma queda de quanto? 5%. Eu agora gosto de dar sempre perspectivas de 5%. E já em termos de subida, resistência 62,92, mais ou menos por este valor, próximo dos 63 dólares, por assim dizer, ultrapassando, vem aqui em direção aos 63,88 e conseguindo ultrapassar essa barreira, fixa-se acima e estabelece aqui um máximo dos últimos dias, que é, não, o máximo dos últimos dias está aqui nos 65. Quer dizer que ela tem caminho aberto até aos 64,70. Vamos passar então agora ao Twitter. Desculpa. E o Twitter fez aqui um hammer invertido. Isto vai passar a verde. Mas para vocês verem, a vela é um hammer invertido. Ela esteve a subir bastante bem durante o dia, mas lá está. Tinha que cair porque tudo caiu. Ainda chegou aqui aos 61 dólares. É uma pena. Mas pelo menos recuperamos dos valores de ontem, ou seja, ontem tínhamos 58,79. Ela está bullish, sem dúvida que se não houvesse, se tivéssemos, digamos, 2 semanas sem qualquer tipo de ruído, ela vinha cá para cima. Neste momento, aquilo que nós temos é o mesmo tipo de indicação de todas as outras. O volume hoje subiu, mas amanhã poderemos ter aqui uma inversão a qualquer momento. Principalmente que agora deixamos aqui uma gapzinha para preencher. As gaps a 1 hora também são preenchidas, tal qual como as diárias. Não existe a obrigatoriedade de preencher no imediato, mas um dia mais tarde poderá acontecer. Não se esqueçam, a AMD é o melhor exemplo de gaps por preencher. Ou seja, um dia tem esta aqui, e deve ter outras que eu depois nem sequer. Não, por acaso não deve ter mais nenhuma. Só se estiver aqui, assim, nesta zona. Não me parece também ter. Mas vejam, temos aqui duas gaps enormes e nunca as preencheu. Nunca. Tenham isso em conta. Realmente aqui foi uma corrida. Que desgraça. E vejam porque é que eu digo que deve-se vender apenas uma parte e deixar o resto rolar. Eu poderia ter cometido, e por isso é que eu digo,
cada um tenha o seu plano. Eu seria daqueles que venderia aqui tudo aquilo que tinha. E depois quando fosse para comprar tinha aqui este buraco. E ficava na expectativa: "Ah não, isto vai corrigir", subia no dia a seguir, depois começava aqui esse: "Não, vai lá aqui abaixo", e ela nunca veio aqui abaixo, nunca, só nesta altura. Tenham isso em mente, as GAPs valem o que valem, não se deixem guiar só por uma ou outra coisa, usem vários indicadores, que é o mais importante. Para já o Twitter em termos de subida, quase que chegava aqui à Fibonacci dos 38%, mas em termos de subida temos que ultrapassar sem dúvida algumas barreiras, uma delas aqui a Fibonacci. hum, Ultrapassando aqui a Fibonacci, temos caminho aberto para preencher aqui esta gap, que não tem aqui sim muitos dados de resistência, quer dizer, temos aqui sim algumas coisitas, mas nada assim muito importante. Eu prefiro deixá-la rolar, mas para a vossa referência posso colocar aqui, vamos ter aqui assim uma resistência e outra mais ou menos, pode ser aqui. hum, ou seja, teríamos que ultrapassar estas resistências, mas isto seria uma subida de quanto? 7%, louco. Aqui já seria bastante bom. Em termos de quedas, quer dizer, temos aqui uma linha de proteção, basicamente. Se ela for para cair, ela vem aos 56, 55 sem problema nenhum. Temos 57,72 como suporte, moving average, a nuvem, mas lá está, começando a perder a moving average, e se perder nas primeiras horas, então contem com uma forte queda. O natural é a queda começar a abrir já aqui abaixo. E se abrir aqui abaixo, pelo menos temos esta gap e depois aqui para preencher. É isto. O dia não foi nada excelente, como indicador para amanhã, para as cotadas nacionais, temos aqui uns índices um pouco ligeiramente negativos. Não se esqueçam disso, principalmente o Dow Jones. O Dow Jones teve hoje uma queda, de certa forma, importante, quase 0,5%, para um índice é muito. Amanhã o dia será de expectativa, olhe no calendário e bons negócios para todos e até amanhã.